Graça e paz para todos, né, amigos e irmãos aí do nosso canal Respostas Heresias. Vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo sobre o catolicismo romano. Hoje queremos falar sobre transubstanciação. Que palavra é essa, né, irmãos? É uma crença católica de que quando o padre ele realiza a Eucaristia, a missa, o corpo de Jesus está ali presente na hóstia e no vinho. Ou seja, literalmente, o vinho se torna o sangue de Jesus e o pão, né, para ele lá é a hóstia, né, se torna literalmente o corpo de Jesus, né? Mas será que o sacerdote tem poder para, através da oração, através de uma reza, através de uma missa, né, da Eucaristia, transformar literalmente o corpo de Cristo, né, um pedaço de pão, o pedaço de pão se transformar no corpo de Cristo, o vinho se transformar realmente no sangue de Cristo? Será que eles têm poder para isso? Será que a Bíblia dá base escriturística, né, respaldo bíblico para isto, né, para essa crença, que para mim se torna até uma lenda, né, uma crença totalmente diferente do que as Escrituras ela mostra? Vamos ver. A enciclopédia romana, ou católica romana, ela dá mais ou menos uma ideia sobre essa questão. Eu vou ler aqui para os irmãos, né? Na celebração da Santa Missa, o que a enciclopédia diz: o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E isto é chamado de transubstanciação, pois no sacramento, na Eucaristia, a substância no pão e no vinho não permanece a mesma, mas a inteira substância do pão é mudada em seu sangue, embora permaneça a semelhança exterior no pão e no vinho somente, né? Ou seja, muda-se a substância espiritualmente, não é? Ou literalmente também, apesar do pão permanecer pão e o suco de uva ou o vinho permanecer vinho. Vamos continuar. Na crença católica, esse sacrifício é uma renovação. Veja o que é que eles dizem: é uma renovação do sacrifício da cruz. Cristo ordenou que seu sacrifício sangrento sobre a cruz deveria ser renovado diariamente por um sacrifício incruento do seu sangue e corpo na missa sobre os simples elementos do pão e do vinho. Já que Jesus disse isso mesmo? Para se renovar diariamente, né, o seu sacrifício, renovar. Não foi a palavra relembrar ou em memória, não. Vamos ver, né? Uma vez que os elementos são mudados em Cristo, ele está presente em nossas igrejas. Isso é o que a Igreja Católica diz, né? Não somente de uma maneira espiritual, mas realmente, verdadeiramente e substancialmente, como a vítima de um sacrifício. Embora o ritual tenha sido levado a efeito milhões de vezes, tentativas são feitas para explicar que esse é o mesmo sacrifício do Calvário, porque a vítima em cada caso é Jesus Cristo, né? Jesus está morrendo milhares e milhares de vezes todos os dias nas igrejas católicas, né? Hoje agora, né, parece que é só nos domingos, né? Lá, né? Então Jesus está sempre morrendo milhares e milhares de vezes. Então a base para essa crença é buscada nas palavras de Jesus, né? Quando ele faz a última ceia com seus discípulos, está lá em Mateus 26 e 28, quando ele diz assim, né? Beberam deles todo o pão, ele diz: isto é o meu sangue, isto é o meu corpo, né? Então Jesus ali, naquela celebração da última ceia, ele diz: façam isso em memória de mim, né? Vamos celebrar aqui a ceia, e a expressão de dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, os católicos levaram isso literalmente, né? Os teólogos católicos lá do passado, né, levaram isso literalmente e passaram essa crença às gerações adiante, de que realmente, quando se celebra a missa, quando se celebra a Eucaristia, Jesus está morrendo ali, literalmente, o seu sangue está ali, o seu corpo está ali, literalmente. Quando eles comem, estão comendo o corpo de Jesus, estão bebendo o sangue de Cristo, né? Muito interessante. Mas eles subestimam uma das regras da exegese ou da hermenêutica bíblica, que é exatamente o sentido figurado do texto. Jesus, quando falou isto é o meu sangue, isto é o meu corpo, ele não falou isso literalmente. Nós vamos provar daqui a pouco por quê. A Bíblia ela usa sentido
figurado, não é, em muitas expressões. Jesus mesmo falou, eu sou a figueira verdadeira, ou a videira verdadeira, né? Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, né? Então tudo isso são figuras literais. Por que não também, né, nós irmos para a interpretação bíblica e mostramos claramente, Jesus quando disse, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, ele está usando uma expressão literal de acordo com a boa exegese do texto bíblico. Nós temos um exemplo lá de Davi, quando Davi está lá em 2 Samuel 23:17, quando os homens vão passar por exército, por realmente perigo para trazer água a Davi, que Davi estava refugiado, e eles voltam, não é, com essa água, e Davi usa uma expressão bem interessante, beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, ou seja, eles trouxeram água, não trouxeram sangue para Davi, mas Davi usou literalmente a expressão que se ele bebesse aquela água, ele estaria bebendo o sangue daqueles homens que arriscaram suas vidas, né, por amor a Davi. Então é o sentido literal da Bíblia, né? Então essas afirmações de Jesus, nós vamos ver que, segundo a exegese bíblica, é o sentido literal, aliás, sentido figurado e não literal. Então Davi também usou o sentido figurado, né, para expressar essa sua relação, né, com aqueles homens que arriscaram a vida para trazer água para Davi beber. Isso aqui é muito interessante nós entendermos isto, porque não existe teologia, seja católica, seja protestante, seja ortodoxa, que possa desfazer, não é, o sentido literal do texto que Jesus expressou aqui, quando disse, isso é o meu sangue, isto é o meu corpo. Amém, meus amados? Então, mas nem por isso, se Jesus não está presente literalmente ali no corpo e no sangue, ele não esteja presente nos corações daqueles que celebram a Santa Ceia, não é, com a intenção de relembrar a sua memória, pois ele mesmo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, não necessariamente precisa-se o sangue se tornar literalmente em sangue de Cristo, nem o pão se tornar literalmente na carne de Jesus. Então, aliás, o vinho, né, se tornar o sangue de Cristo, nem o pão se tornar literalmente no corpo de Jesus para ele estar presente, pois ele está agora no patamar espiritual e ele prometeu estar conosco todos os dias e estar ali coletivamente na reunião dos crentes que estão reunidos, né, para louvar e adorar a ele em cada coração. Isso é um mistério tremendo, né? Jesus é onipresente, onisciente e onipotente. E depois que Jesus abençoou os elementos, vamos ver agora, né? A Bíblia diz que os elementos não foram transformados no seu sangue, nem no seu corpo, na última Santa Ceia, né? Que ele celebrou ali na Páscoa com os seus discípulos, né? Por quê? Ele estava ali presente. Ele não sumiu, desapareceu, aí apareceu no corpo, né? No pão, e apareceu no vinho, no sangue dele lá. Não, de maneira nenhuma, ele estava ali presente, e a Bíblia diz que ele também ceou. Aí vem as indagações, né? Será que Jesus ceou, comeu o seu próprio sangue, bebeu o seu próprio sangue, comeu sua própria carne? E os discípulos também beberam sangue, comeram carne, a carne de Jesus, coisa que é proibida, né, no Antigo Testamento, beber sangue, né? Será que eles eram canibais, né? Então, há um problema muito grande de afirmar que se torna literalmente a carne de Jesus e o sangue de Jesus. Então não tem respaldo bíblico, não tem respaldo científico para isso, nem escriturístico, né, para essa questão. Não existe qualquer evidência, irmãos, de que o corpo de Jesus está literalmente. A hóstia, como eles dizem, permanece a mesmo cheiro, mesmo peso, mesmo tamanho, né? O vinho, a mesma coisa, o mesmo cheiro, o mesmo tamanho, o mesmo líquido, a mesma cor. Não tem nada, não, mas espiritualmente não tem, irmãos, não tem milagre, não existe respaldo bíblico para isto. Paulo, quando mandou celebrar a Santa Ceia, ele não falou sobre isso, transubstanciação. Ele disse, façam isso em memória dele, façam isso com amor, com dedicação, não é, relembrando a sua memória. E muito menos, não se renova o sacrifício de Jesus, né? Deixa eu ler aqui uma coisa bem interessante.
Na mente católica, né, a carne é a carne de Deus, né? E o vinho ainda se parece com vinho, não tem nada diferente. E se alguém beber, isso aqui é muito interessante, né? E se alguém beber bastante como o vinho, vai ficar bêbado. Se alguém beber bastante o vinho ou o suco da uva também, vai ficar bêbado, porque são as mesmas coisas. Ele fala das palavras latinas, ox estem, né? Ou corpos meus, em vista do fato, bem interessante isso aqui, em vista do fato que nenhuma mudança acontece. Podemos entender com a expressão ocus corpus, né? Originou-se destas palavras, não acontece nenhuma mudança. Ocus corpus, né? Que é muito citado aí em filmes de mágica, né? Ocus pocus, como se fosse acontecer. Era o que eles, na expressão latina, eles diziam que a carne e o sangue de Jesus iria realmente estar ali, literalmente. Então não tem respaldo bíblico para isto. Amém? O fato de adotar a ideia de elementos da ceia do Senhor, transformar-se na carne e no sangue de Jesus literalmente, não ficou sem seus problemas. Vamos ver o que é que diz Tertuliano, que foi um grande pai da igreja antiga, né? Depois dos apóstolos, ficaram os pais da igreja. Tertuliano disse que os sacerdotes tinham muito cuidado para que nenhuma migalha caísse no chão, né? Para que o corpo de Jesus não fosse machucado, né? Então, isso aí já tinha-se essa crença, né? Tertuliano aqui ele faz um sarcasmo, né, sobre isso. Acredita-se que até mesmo a migalha continha o corpo completo de Jesus. Na Idade Média houve séria discussão sobre o que deveria ser feito se uma pessoa após receber a comunhão vomitasse, ou se um cachorro ou um rato tivesse a oportunidade de comer o corpo de Deus. Veja que coisa, né, irmãos? No Concílio de Constância foi discutido se algum homem tivesse derramado um pouco do sangue de Cristo em sua barba, deveria a barba toda ser queimada, ou se o próprio homem fosse queimado com barba e tudo, né? Interessante. Acredita-se por todo lado que numerosas doutrinas estranhas acompanhavam a ideia da transubstanciação. É você ver, né? É por isso que a gente fala muito sobre a questão de tradição, de crenças, de lendas que o catolicismo ele trouxe, né? Numa doutrina dessa, então se inventou tanta coisa, tantas heresias, né? E aqui tem uma coisa bem interessante também, que diz que quando se celebra a ceia, é como se Jesus estivesse morrendo novamente, ou renovando o sacrifício de Jesus. Mas não tem respaldo bíblico para isso, irmãos. O Novo Testamento, ele não dá ideia dos sacrifícios diários, como era no Antigo Testamento, que todos os dias se sacrificavam animais. Então a ideia católica era geralmente firmada nesse sacrifício diário. Mas Jesus, ele apontou como Cordeiro de Deus para se oferecer uma vez por toda. Vamos lá para Hebreus, vamos para a palavra de Deus. Hebreus 9, 25 ao 28. Vamos lá com a palavra, né? Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso aqui quebra também a doutrina diabólica, que é a doutrina da reencarnação, né? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por toda para levar os pecados de muitos, ele se ofereceu uma vez por todas, né? Em vista disto, aquele que acredita que o sacrifício da cruz deveria ser continuamente renovado na missa, em um certo sentido de uma nova crucificação do Filho de Deus. Hebreus 6:6 fala isso, né? Que estão crucificando novamente o Filho de Deus. Então, a missa e a Eucaristia, como a renovação do sacrifício de Cristo, está totalmente contrário às Escrituras, porque Jesus morreu uma vez por toda, né? Na Igreja do Novo Testamento é evidente que todos os cristãos participavam de ambos os elementos. No catolicismo romano, não sei se agora mudou, né? Só o padre, né, ele tomava o vinho, né, que era o símbolo do sangue de Jesus, e símbolo para nós, né, para eles era literal. E o povão, né, como se chama os leigos, né, eles participavam apenas da hóstia, ou participam ainda da hóstia. Mas no Novo Testamento nós vamos ver que os cristãos primitivos, né, a igreja mostra que todos participavam, tanto do vinho como também do
pão, né? Então, está aí mais uma vez um disparate, né? Uma contradição católica romana. Veja como a Igreja Católica ela desfez tudo o que a Bíblia ensinou, né? Tudo que a Bíblia mostra. Então a gente vai ver aí que essa doutrina da transubstanciação não tem nada a ver com o que a própria palavra de Deus ela ensina. Amém? Jesus e o apóstolo Paulo mandou celebrar a Santa Ceia em sua memória. O corpo de Jesus não está literalmente ali no pão. Essa ideia, irmãos, é tão interessante, que eu vou citar agora o nosso lado protestante, né? Tem algumas igrejas, né, vamos dizer assim, evangélicas, que ainda acreditam ou tem a ideia dessa questão aí, né? Eu lembro que quando eu era novo, né, os diáconos, quando terminavam a ceia, não deixavam ninguém nem tocar nem no cálice, nem tocar nem no pão que sobrou. Eles enterravam, né, para ninguém tocar ali. Diferente do catolicismo romano, eles colocam lá num lugar lá, não sei onde é, né? Mas veja a ideia aí, veja a ideia, né? A ideia veio exatamente do catolicismo romano. Algumas igrejas ainda conservam essa coisa de que depois da oração, depois da ceia, aquele pão, aquele vinho se torna algo especial, consagrado. Não tem nada a ver, é simbólico, irmãos, é simbólico, é simbólico. Alguns até acreditam que a ceia tem que ser celebrada, não é, com pães asmos, sem fermento. O vinho ou o suco da uva tem que ser vinho mesmo, literalmente, conforme Jesus tomou lá com os discípulos. Se esquecem que aquilo ali é tudo simbolismo, irmãos. Vá para uma tribo indígena, então você tem que levar um caminhão de vinho e um caminhão de pão, porque lá não tem pão, é beiju, né? Então, não tem respaldo bíblico para essas questões, amém? Então, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, né? A Santa Ceia é simbólico, o sangue, o corpo de Jesus estão simbolizados no vinho, estão simbolizados no pão. Não tem nada a ver com algo literal. Que Deus nos ajude, possamos celebrar a ceia com amor, com dedicação, né? Você que está aí vendo esse vídeo, né? Saia dessa crença, meu amigo. Desfaça dessa crença. Não tem respaldo bíblico para a doutrina da transubstanciação. Que Deus abençoe sua vida. Continue seguindo aí, né, o nosso canal, assistindo nossos vídeos. Nós vamos trazer muitas coisas mais, né, sobre catolicismo romano, adventismo no sétimo dia, testemunha de Jeová, os desigrejados também, né, que é uma nova religião que estão fundando aí, né, são pessoas que dizem crer em Cristo. Nós já fizemos alguns vídeos sobre eles, né, estão aí perdendo-se, né, aí em suas crenças, em suas heresias. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.